E senhoras e senhores, apresentando a Flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 21 do Filô. E nós estamos numa série especial sobre o banquete de Platão. E no episódio de hoje, hoje chegou o dia de nós falarmos do discurso de Aristófanes. Aristófanes é um comediógrafo e que tem uma grande importância para a história da filosofia, porque ele é uma outra fonte para nós sabermos alguma coisa sobre Sócrates. Platão, por exemplo, escreveu a Apologia de Sócrates, que fala do julgamento dele. Aristófanes também tem uma versão que não é bem uma apologia, mas tenta narrar ali os mesmos acontecimentos, o que Sócrates pensava da vida, o que o levou a ser julgado, numa comédia chamada As Nuvens, porque Sócrates seria um sujeito meio anuviado, um sujeito que pisaria em nuvens, um sujeito meio incerto, enfim, o que Aristófanes queria, como bom comediante, era fazer graça com a figura pública de Sócrates, mas acabou bem ou mal servindo para confirmar alguns traços de personalidade, alguns dados sobre o pensamento de Sócrates, que até então se tinha como fonte única e exclusivamente Platão. E daí surgiu uma dúvida, até que ponto Platão, quando escreve, é um bom jornalista, por exemplo, que descreve com fidelidade pensamentos, discursos que ele testemunhou, ou até que ponto ele é um autor que usa Sócrates, um Sócrates que existiu, mas usa para além da figura histórica, o utiliza como um personagem para veicular ideias que são de fato dele, de Platão. Bom, mas o fato é que aqui no banquete, quem falou antes foi o médico, o doutor Erixímaco. Na verdade, ele pulou a vez, seria a vez de Aristófanes, mas que foi atacado, acometido por uma crise enorme de soluços. E agora, finalmente, ele conseguiu curar-se dos soluços, graças às receitas de doutor Erixímaco, em que uma delas era provocar o espirro. E espirrando, fazendo a alma vibrar, finalmente ele conseguiu ganhar uma paz de espírito, um fôlego necessário para começar o seu discurso sobre Eros. E até fez graça disso, porque o doutor Erixímaco, como médico, fala da ideia de saúde como uma espécie de harmonia dos humores corporais. E ele acha curioso que para que se tenha saúde e, portanto, essa harmonia, seja preciso chacoalhar o espírito com alguns espirros. Bom, mas o fato é que, para além da graça, ele começa o seu discurso dizendo: olha, eu vou ser diferente de todos vocês, porque todos os que vieram antes dele tentaram falar da origem do deus Eros, da origem da divindade, da história, portanto, da divindade. E aqui não, ele quer falar da história dos homens e das mulheres, a história da humanidade. E vai dizer o seguinte: há muitos e muitos tempos atrás, numa era bem longínqua, não existiam como hoje homens e mulheres. Haviam, na verdade, 3 tipos de seres diferentes do que existem hoje. O primeiro deles eram seres, todos eles redondos, um corpo meio bolinha, que possuíam 4 pernas, 4 braços, uma única cabeça, porém com 2 faces, 2 rostos, voltados um para cada lado, e 2 sexos, 2 órgãos sexuais. Um desses tipos eram esses seres bolinha, parecendo uma espécie de, boneco de neve com 2 rostos, com 2 faces. Alguns deles eram esses bonecos de neve, eram essas bolinhas que tinham 2 sexos masculinos. Outros, o contrário, 2 femininos. E havia um terceiro gênero, que era o chamado andrógeno, que possuía os 2, o masculino e o feminino. Fato é que esses seres, esses 3 tipos de seres bolinha eram muito fortes.
Eles, quando queriam correr, por exemplo, eles levantavam suas pernas para o alto e andavam às cambalhotas, revezando as 4 pernas no chão, como que girando, tendo uma velocidade muito grande. Com seus 4 braços, tinham uma força muito maior do que homens e mulheres têm hoje. E se achavam tão fortes, tão poderosos, que ousaram tentar tomar o lugar dos deuses, subindo o Monte Olimpo. Zeus não podia deixar essa barato, né? Zeus, quando olhou essa petulância, essa arrogância desses seres, decidiu que tinha que puni-los de alguma forma. Mas não lhe convinha simplesmente lançar seus raios e eliminar todos esses seres da face da terra, porque bem ou mal os deuses gostavam, precisavam, se divertiam com as honrarias que esses seres lhes prestavam. Quem vai nos fazer as honras? Quem vai fazer os nossos rituais que tantos nos alegram? Os sacrifícios que tanto nos emocionam? Então nós precisamos deles de alguma forma, mas não podem ficar assim impunes. E aí Zeus teve a seguinte ideia: se foram arrogantes pela força que têm, vou enfraquecê-los. E resolveu fazer isso cortando-os ao meio. Vou separar esses seres bolinha que têm 2 sexos e agora vão surgir homens e mulheres. Como eram 3 originalmente, um deles que tinha 2 sexos masculinos, outro que tinham 2 femininos e um terceiro que tinha masculino e feminino. Partido ao meio, o que tem 2 sexos masculinos, gera-se 2 homens. Partindo-se ao meio, os que têm 2 sexos femininos, gera-se 2 mulheres. Partindo-se ao meio os andrógenos, gera-se um homem e uma mulher. Coube a Apolo cuidar das feridas desse trauma da separação, em que Apolo foi repuxando as peles para poder recompor os corpos partidos, não sem antes lhes virar a face, para que pudessem perceber, contemplar o seu próprio corpo dividido em 2, para que assim, testemunhando a desgraça que provocaram para eles mesmos, deixassem de ser tão arrogantes. O testemunho do próprio sofrimento, o testemunho do corpo mutilado, deveria ser o suficiente para lhes aplacar completamente essa arrogância. Deu mais ou menos certo, porque não só lhes aplacou a arrogância, como lhes entristeceu profundamente. Eles tentavam a todo custo restaurar a sua unicidade original, voltar a ser o ser bolinha, e por isso ficavam buscando a sua outra metade, a sua cara metade, e se abraçavam, tentando voltar a ser um só. Mas isso já não era mais possível. E eles, quando perdiam a sua outra metade, quando ela morria, eles ficavam vagando, tristes, procurando outra que se encaixasse neles para tentar mais uma vez restaurar aquela força original definitivamente perdida. Entristecidos, foram se tornando improdutivos, foram morrendo de tristeza. Para facilitar um pouco a coisa, Zeus resolve pegar os sexos e mudar de lado. Porque até então, após essa partição, eles ficavam atrás, né? Eles ficaram ali perto do bumbum. Aí Zeus resolve virar para a parte da frente e assim permitir que num abraço essas 2 metades, esses homens, mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres, possam agora tentar copular, tentar encaixar-se, tentar sentir pelo menos por um instante de novo a sensação de ser um só. Como eram de 3 naturezas, aqueles que foram separados e que originalmente só tinham 2 sexos masculinos são hoje os homens que sentem atração por homens. Aqueles que por sua vez tinham os 2 sexos femininos são as mulheres que sentem atração por mulheres. E os andrógenos são os homens que sentem atração por mulheres e as mulheres que sentem atração pelos homens. E é isso, essa força, essa vontade de voltar a ser um só, de um encontro, de um reencontro de uma força perdida de si mesmo. É a isso que nós chamamos amor. E por isso, conclui Aristófanes, devemos louvar a Eros,
mais do que aos outros deuses. Não só porque Eros é o amor que nos faz sair em busca da nossa força perdida, da nossa grande sensação de incompletude. E, por outro lado, honrar aos deuses de uma forma geral, e por que não a Eros mais do que os outros, é importante para evitar que Zeus novamente, para evitar que os deuses novamente nos dividam. E assim, nós que já tivemos 4 pernas e hoje temos 2, pode ser que em mais uma divisão provocada por Zeus, fiquemos todos com uma perna só, tendo que saltitar por aí. E na hora de encontrar de novo as nossas metades, tenhamos que procurar não por uma, mas por 3 partes perdidas de nós mesmos. Olha a trabalheira que isso daria. Esse é o discurso de Aristófanes. Mas não é legal porque ele fala de uma ideia muito antiga que aparece na literatura, muito antiga que até hoje nós usamos para falar de uma ideia de amor romântico, a ideia da existência de um par ideal para cada um de nós, a nossa cara metade. É como se houvesse outra pessoa, outro ser que fizesse parte do nosso corpo, que fizesse parte de quem nós somos, mas que hoje estamos dessa pessoa perdidos. E assim que nós encontrarmos, aí sim, só aí a felicidade será possível. Outra coisa curiosa do discurso de Aristófanes é como se ele deixasse muito claro que todos nós somos nessa existência seres incompletos. Há um vazio em nós mesmos, um vazio que nós não conseguimos preencher única e exclusivamente pelos nossos sentimentos e pensamentos. Não somos autossuficientes no preenchimento afetivo do vazio que há em nós. Todos nós somos dependentes de um encontro. Todos nós somos carentes de um encontro. Isso é o amor, a carência de um encontro para Aristófanes. A força para que nós tentemos reencontrar aquilo que perdemos em outra pessoa. E nessa relação com outra pessoa, tentarmos novamente o encaixe e ter uma breve sensação de completude no êxtase do encontro, ainda que seja por um período de tempo muito curtinho, ainda que seja só como um flash, só como um trovão, só como um momento tão fugaz, mas que ainda assim faz valer a pena, ao ponto de nós nos desconcertarmos quando novamente aquela pessoa que nós tínhamos certeza que era a nossa cara metade, quando ela se vai, é como se nós fôssemos novamente partidos ao meio, e toda a nossa incompletude por natureza, toda a nossa escassez afetiva, toda a nossa falta de plenitude existencial, ela gritasse novamente, como se estivéssemos naquele exato momento sendo cortados ao meio mais uma vez pela fúria de Zeus, pelo senso de justiça e vingança de Zeus para com a nossa arrogância. Ah, que legal! Esse foi o discurso de Aristófanes, o comediógrafo, de bonecos de neve partidos ao meio, buscando aí suas caras metades, num discurso que até hoje a gente, quando ouve e compra aquelas medalhinhas, já viram a medalhinha que tem 2 faces, em que você reparte e cada um carrega no pescoço aquela cara metade que vai se encaixar na outra, não é? Todos nós carregamos um pouco esse sentimento de sermos cada um de nós uma medalhinha partida ao meio. Ou como ele cita no texto, dados partidos ao meio. Era costume naquele tempo, famílias amigas pegarem um dado e partir ao meio, e cada um leva a metade, como um símbolo, uma espécie de contrassenha da existência de um grande vínculo, de uma grande amizade entre essas famílias. Então, quando você junta de novo, está aqui a prova, as nossas famílias são realmente muito amigas. Um dado partido ao meio, uma medalhinha partida ao meio, é isso que cada um de nós é nesse discurso amoroso de Aristófanes. E o amor nada mais é do que a força pela busca de uma plenitude em nós. Só há plenitude no amor. Não é legal?
Esse foi o discurso de Aristófanes e, no próximo episódio, o discurso do anfitrião desse simpósio, desse banquete, que é Agatão, o tragediógrafo. Se vimos aqui um estilo cômico, na próxima você verá um estilo trágico para falar de amor. É isso. Até lá!